O equivalente mental. O segredo para manifestar seus sonhos. Por Emmett Fox. A advertência. O sucesso de um homem se dá à medida que ele compreende e aceita que para mudar suas circunstâncias é necessário mudar a si mesmo, começando por compreender que somente ele mesmo é capaz de criar a oportunidade que tanto deseja. Decisões difíceis estão por vir se você realmente quiser mudar. Lembre-se, todos querem vencer, mas poucos estão dispostos a pagar o preço e se preparar. Portanto, de nada adianta seu desejo de vencer, se a sua vontade de mudar não é suficiente para fazê-lo buscar o conhecimento que precisa. A decisão é sua. Boa sorte. Meu muito obrigado. Se gostar dos ensinamentos compartilhados, deixe seu like, um comentário, se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre o fascinante mundo da transformação pessoal. E se você também quiser ajudar com uma doação, use a chave Pix ou os links da descrição. Mais uma vez, obrigado pela generosidade e pelo apoio. Bem-vindos ao fascinante mundo de O Equivalente Mental. Descubra os segredos que revela o poder oculto de sua mente e o orienta para a manifestação de seus desejos mais profundos. Escrito pelo renomado autor e professor espiritual Emmett Fox, este livro é um tesouro que abrirá as portas para uma vida de realizações e sucesso. O equivalente mental revela o segredo fundamental da manifestação. A capacidade de formar imagens mentais claras e positivas que se tornam a base para a realização de seus sonhos e aspirações. Por meio destes ensinamentos, você descobrirá como aproveitar o poder criativo de sua mente, e como alinhar seus pensamentos e emoções com o que deseja atrair para sua vida. Este livro é um guia prático, repleto de exercícios e técnicas que o ajudarão a cultivar uma mentalidade positiva, superar obstáculos e estabelecer uma conexão mais profunda com o poder divino que reside dentro de você. Ao mergulhar nestes ensinamentos, você se surpreenderá com a forma como seus pensamentos e crenças começam a moldar sua realidade e a atrair experiências mais gratificantes. Então, mergulhe nos ensinamentos transformadores deste livro e descubra como liberar o poder ilimitado de sua mente para manifestar seus desejos mais profundos. Que sua experiência com este livro seja verdadeiramente enriquecedora. O equivalente mental. O segredo da manifestação. Emmett Fox. O equivalente mental. Muitos de nós estão extremamente interessados em uma coisa que significa mais do que todas as outras coisas juntas, é a nossa busca por Deus e a compreensão de sua natureza. O objetivo do movimento metafísico é ensinar a prática da presença de Deus. Praticamos a presença de Deus vendo-o em todos os lugares, em todas as coisas, em todas as pessoas, apesar de qualquer aparência em contrário. Quando olhamos para o mundo com os olhos da carne, vemos desarmonia, medo e todos os tipos de dificuldades. Mas nosso Mestre Jesus Cristo nos ensinou dizendo: não julgueis pela aparência, mas julgai com justiça. Portanto, ao vermos a aparência do mal, olhamos para a verdade que está por trás dela. Assim que vemos a verdade, e a vemos espiritualmente, a aparência muda, pois se trata de um mundo mental. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Elas acreditam que este é um mundo material, e que essa é a razão pela qual a humanidade está tendo dificuldades. Mas nós conhecemos a verdade, não julgamos pela aparência. Sabemos que vivemos em um mundo mental, e saber disso é a chave para a vida. Se for preciso ensinar apenas uma coisa a uma criança, deve ser que este mundo é um mundo mental. Tudo mais deve ser dispensado, e somente isso deve ser ensinado a ela. Tudo que entra em sua vida é apenas a manifestação material de alguma crença em sua própria mente. O tipo de corpo que você tem, o tipo de casa que você tem, o tipo de trabalho que você faz, o tipo de pessoas que você encontra, tudo é condicionado e corresponde aos conceitos mentais que você tem. A Bíblia nos diz isso do começo ao fim. Estou dizendo isso em linguagem metafísica. A Bíblia diz isso em linguagem religiosa, mas é a mesma verdade. Aproximadamente 20 anos atrás, aprendi o que significa equivalente mental.
E agora quero lhe dizer que para tudo o que deseja em sua vida, um corpo saudável, uma vocação gratificante, amigos, oportunidades e, acima de tudo, uma compreensão de Deus, você deve fornecer um equivalente mental. Forneça a si mesmo um equivalente mental e as coisas virão até você. Sem um equivalente mental, as coisas simplesmente não acontecerão. Agora, quanto às coisas em sua vida que você gostaria que fossem dissolvidas, todo mundo as tem. Talvez os problemas físicos e as falhas de caráter sejam os mais importantes. Todos nós temos hábitos de pensamento e ação, todos nós temos problemas de negócios, problemas familiares, condições pessoais dos quais gostaríamos de nos livrar. Se libertarmos nossa mente de seus equivalentes mentais, eles devem desaparecer. Tudo que você vê ou sente no plano material, seja no corpo, em casa, nos negócios ou na cidade em que vive, é a expressão de um equivalente mental mantido por você. As condições de sua cidade são o resultado do equivalente mental de seus cidadãos, e o estado atual do mundo é o resultado do equivalente mental das 8 bilhões de pessoas que o compõem. E quanto à guerra? Ela é a expressão física do equivalente mental mantido pela raça humana. A raça humana acreditou no medo. Acreditou que pode ficar rica, tomando o que não é seu. Ela acreditou na morte. Acreditou na escassez. Acreditou que a agressão compensa e que lucrar com as posses dos outros compensa. Todos nós acreditamos nisso até certo ponto. O resultado natural de tudo isso foi nos precipitar em um quadro de guerra, morte, sofrimento, etc. A humanidade tem o equivalente mental da guerra e a guerra se manifesta. Hoje o mundo está começando a ter o equivalente mental da paz, e a paz virá. Um novo mundo virá. O novo mundo será digno de se viver. No novo mundo que virá em breve, e mais cedo do que muitos imaginam, haverá paz, harmonia e compreensão entre homens e nações. Mas sempre o que vemos no exterior é a precipitação no plano físico do equivalente mental mantido por uma ou mais pessoas. É claro que peguei emprestada a expressão equivalente mental dos físicos e químicos. Falamos sobre o equivalente mecânico do calor, por exemplo, e os engenheiros estão constantemente mudando para o equivalente de diferentes tipos de energia. Eles precisam descobrir quanta eletricidade é necessária para determinados trabalhos mecânicos, como a operação de um compressor. Eles precisam descobrir quanto carvão é necessário para produzir uma determinada quantidade de energia elétrica, e assim por diante. Da mesma forma, o equivalente mental de cada objeto ou situação no plano físico. O segredo de uma vida bem-sucedida é construir o equivalente mental do que você quer se livrar, expulsar, o equivalente mental do que você não quer. Suponha que você sofra de reumatismo. Tenho amigos em Londres que sofrem da mesma doença o tempo todo. De fato, o reumatismo é conhecido como a doença nacional britânica. Alguns o sentem desde o início de outubro até março, outros até o Natal, e ele dura até fevereiro. De cada 2 homens que vivem na mesma aldeia, fazem o mesmo trabalho, comem a mesma comida, bebem a mesma água. Por que um tem reumatismo de outubro a fevereiro e o outro não tem reumatismo ou tem em uma data diferente? Por que isso acontece? Porque eles forneceram o equivalente mental de tê-lo. Por que uma pessoa briguenta está sempre em apuros? Ele acha que a cidade de Nova York é muito quente para suportá-lo, e por isso, muda-se de repente para Chicago. Ele acha que é mais fácil em Chicago, mas logo encontra inimigos em Chicago e viaja até Kansas City. Ele ouviu dizer que as pessoas de lá são muito boas, mas logo ele passa a ter dificuldades nessa cidade também. Por quê? Ele tem uma atitude belicosa. Ele tem o equivalente mental para conflitos. Há outro homem que aonde quer que vá, encontra paz. Se houver uma família em conflito e ele for visitá-la, a paz reina durante sua visita. Ele tem o equivalente mental da paz e do verdadeiro amor divino. Portanto, o segredo da vida é criar um equivalente mental do que você deseja e eliminar os equivalentes do que não deseja. Como é que fazemos isso?
O equivalente mental é construído pensando lenta, constante e persistentemente sobre o tipo de coisas que você deseja, e ao pensar dessa forma, você tem dois valores: clareza e interesse. Se você deseja construir algo em sua vida, se deseja saúde, atividade correta, seu verdadeiro lugar, inspiração, se deseja companhias agradáveis, e acima de tudo, se deseja a compreensão de Deus, forme o equivalente mental do que deseja, pensando muito sobre isso, pensando com clareza e com grande interesse. Lembre-se, clareza e interesse são as duas polaridades. O equivalente mental. O segredo da manifestação. Emmett Fox. Polaridade universal. A lei da polaridade é obviamente uma lei cósmica. Tudo é produzido pelo efeito de duas outras coisas. Tudo que é produzido em todo o universo é o efeito de duas coisas. Essa é a lei da polaridade. No mundo orgânico, ela é conhecida como paternidade. No mundo inorgânico, o mundo da física e da química, ela é conhecida como prótons e elétrons. É assim que o mundo material é construído. São sempre necessárias duas coisas para produzir uma terceira. Esse é o verdadeiro significado da Trindade. Já havia doutrinas trinitárias antes da época de Cristo. Havia trindades no Antigo Egito, na Índia, na Caldeia e na Babilônia. Há sempre uma trindade: Pai, Mãe e Filho, atividade, material, produção. Onde quer que você olhe, encontrará a Trindade. Para elevar o pensamento, as duas polaridades são clareza de pensamento e calor da emoção, conhecimento e sentimento. 99 vezes em 100. A razão pela qual os estudantes de metafísica não manifestam é a falta de sentimento em seus tratamentos. Eles falam a verdade. Ah, sim, eu sou o Espírito Divino, eu sou um com Deus, mas não sentem isso. A segunda polaridade está faltando. Quando falam sobre suas dificuldades, estão cheios de emoção, sentimento. Mas quando falam sobre a verdade, são frios como um peixe morto, e no momento, não consigo pensar em nada mais frio do que um peixe morto, a menos que seja um metafísico que tenha perdido sua unificação com Deus. Eles dizem, eu sou o Espírito Divino, mas dizem isso sem sentir. No entanto, quando dizem que dor estou sentindo, isso está carregado de emoção, sentimento, e portanto, eles estão sofrendo e continuam sofrendo. Um homem está desempregado e diz, Deus é minha fonte de provisão. O homem está sempre em seu lugar perfeito. Ele diz isso perfeitamente, mas sem sentir. Se alguém lhe perguntar se já conseguiu um emprego, ele responderá, de jeito nenhum, não consigo emprego há 2 anos, faço inscrições, vou lá e vejo. Quanto trabalho eles me dizem, mas eles foram preconceituosos comigo e não me deram nenhuma chance. Assim que ele cai na frase negativa, a emoção o envolve, e a prova é que ele ainda está sem emprego. Pensar e sentir com clareza leva à demonstração, pois dessa forma o equivalente mental é construído. Pense no que você quer que aconteça com você. Se deseja ser saudável, feliz, próspero, empregado de forma construtiva, com uma compreensão elevada de Deus, não precisa fazer a imagem, mas pensá-la, senti-la e colocar todo o seu entusiasmo e interesse nela. O que chamamos de sentimento em conexão com o pensamento é, na verdade, interesse e entusiasmo. Sentimento não é excitação. Você já conheceu alguma coisa que veio da excitação, exceto uma apoplexia? O verdadeiro sentimento no pensamento é lucrativo. Você não pode me apontar nenhum homem ou mulher bem-sucedido, desde o presidente até o engraxate, que não tenha se interessado por seu trabalho. Tampouco pode me apontar alguém que tenha o coração voltado para seu trabalho e não tenha sido bem-sucedido. O engraxate que foi bem-sucedido tem interesse em seu trabalho. Ele se dedicou a isso. Ele ama seu trabalho. Ele faz seu trabalho tão bem que eu lhe dei uma gorjeta dupla no final de seu trabalho, mas nenhum dinheiro o compensaria por seu trabalho. Ele estava tão entusiasmado ao engraxar meus sapatos, ele adorava tanto que eu não o paguei pelo trabalho. Ele pagava a si mesmo. Ele gostava do seu trabalho. E ele tem pessoas fazendo fila para engraxar seus sapatos. Você constrói o equivalente mental do que deseja ao se interessar por ele.
Essa é a maneira de criar sentimentos. Se você quer saúde, interesse-se por ela. Se quiser o lugar perfeito, interesse-se em prestar serviço, em fazer algo que preste serviço ao próximo. A razão pela qual as pessoas não progridem em seus negócios é porque tentam elaborar planos para tirar dinheiro de seus semelhantes em vez de pensar em oportunidades de serviço. Elas só se interessam pelo que querem fazer, e se livram das coisas que não lhes interessam. Como você vai remover os equivalentes mentais errados? Suponha que você tenha um equivalente mental de ressentimento, desemprego, crítica, falta de compreensão espiritual. Quando alguém fala sobre Deus, você não se interessa de forma alguma. Você fica com sono, fica entediado. Talvez você não se dê bem com as pessoas. Não que você discuta com elas, mas elas discutem com você. A briga vem à tona. O que deve ser feito? A única maneira de expulsar um equivalente mental errado é fornecer o oposto. Pense a coisa certa. O pensamento correto elimina automaticamente o pensamento errado. Se você disser, não vou ter mais ressentimento, não vou acreditar nisso, não vou pensar nisso, em que está pensando senão em ressentimento? Você ainda está pensando apenas em ressentimento o tempo todo, e fortalecendo o equivalente mental do ressentimento. Esqueça. Pense em saúde, relaxamento físico, paz e harmonia, e fale a palavra. Assim, você estará construindo um equivalente mental de saúde. Se você quer o lugar perfeito. Se o seu problema é o desemprego, a falta de emprego, o emprego errado ou um emprego de que não gosta. Se você disser, não vou pensar em desemprego, você está errado. Você está errado. Isso é pensar em desemprego, não é? Pense no lugar certo. Positivamente. Se você disser a si mesmo, não estou pensando na Estátua da Liberdade em Nova York, você sabe o que está pensando. Não está pensando em nada além da Estátua da Liberdade. Lá está ela, com a tocha na mão. Quero dizer, eu não penso nela, mas você pensa. Agora vou lhes contar que há algum tempo, visitei perto de Springfield, Illinois, uma reprodução perfeita da vila de New Salem na época de Abraham Lincoln. Até mesmo a cabana era exata. Você se esqueceu da Estátua da Liberdade, não foi? Estava pensando em Nova Salem. Eu lhe dei uma ideia diferente. Essa é a chave para gerenciar sua mente, gerenciar seu pensamento, e portanto, a chave para gerenciar seu destino. Não se aproprie de coisas negativas, substitua-as por coisas positivas e construtivas. A lei da mente é que você pode se livrar de um pensamento substituindo-o por outro. Se um carpinteiro coloca um prego em uma viga, o prego permanece lá. Mas se ele coloca um segundo prego em cima do primeiro, um prego puxa outro prego. Isso é exatamente o que acontece na mente quando você substitui uma imagem por outra. Porque para tudo na vida deve haver um equivalente mental. Se você começar hoje mesmo a se recusar a pensar em seus erros, e é claro, isso inclui os erros dos outros, se parar de pensar em erros, e em vez disso, se apegar a conceitos reais, se parar de pensar no medo e pensar no amor divino, se parar de pensar na escassez e pensar na prosperidade e na presença da abundância de Deus, e se pensar com a devida clareza e interesse, estará construindo um equivalente mental de felicidade e prosperidade. Se seu pensamento for muito vago, não estará construindo um equivalente mental. Se seu pensamento carece de interesse, você não constrói um equivalente mental. Portanto, torne seu pensamento o mais claro possível. Nunca lute. Assim que você assumir a atitude, eu vou conseguir o que quero, eu vou conseguir mesmo que não queira. Vou conseguir nem que isso custe minha vida, toda a edificação mental fica estagnada. Todos nós já fomos instruídos a relaxar. Já vi pessoas ficarem mais tensas no instante em que lhes foi dito para relaxar. Elas queriam relaxar mesmo que isso lhes custasse a vida se necessário, e é claro, perderam de vista seu verdadeiro objetivo. Pense no que você quer da forma mais clara possível. Seja definitivo, mas não muito específico. Se você mora em um apartamento e diz,
quer uma casa no campo ou no subúrbio, quer uma casa com varanda, com um grande quintal cheio de árvores e flores, tudo bem, mas nunca diga, tenho que ter a casa no número 257 da 9ª Avenida ou na 5ª Avenida. Imagine que você está indo às compras. É claro que você deve saber o que quer comprar, pelo menos alguma ideia específica do que você quer. Se você disser, quero algo que não sei o que é, deixo isso para Deus me inspirar, mas se disser, quero um negócio, pode ser uma fazenda ou uma loja, deixo isso para a mente divina, você é um tolo. Para que você está aqui? Você deve ter algum desejo e anseio porque representa Deus. Portanto, você deve dizer, quero uma tenda e sei o tipo de tenda que quero. Conheço uma mulher que trouxe uma loja de chapéus para a manifestação. Ela não tinha capital, mas queria um negócio. Queria uma loja de chapéus. Ela adorava fazer chapéus. Tinha um talento natural para esse tipo de trabalho. Ela sabia fazer um chapéu para cada tipo de mulher. E essa era a arte de que ela precisava para a chapelaria. Ela não era uma grande empresária, então construiu o equivalente mental de uma loja de chapéus. Ela não disse que tinha de ser em um determinado quarteirão, em uma determinada rua. Ela não disse, vou ter essa loja nem que custe minha vida, quero uma loja e vou ter a loja da Joanita. Ela criou um equivalente mental específico, e essa é a maneira correta de fazer isso. Se você disser quero um corpo saudável e forte, e fizer o equivalente mental, pensando constantemente em seu corpo como um corpo perfeito, tudo bem. Não pense em muitos detalhes. Não diga que vou endireitar meus dentes primeiro, pensando corretamente, e deixar a calvície para depois. Ou que talvez seja melhor consertar a calvície primeiro e deixar os dentes esperando. Aqui são os detalhes que estão errados. A coisa errada a ser elaborada é entrar em detalhes mesquinhos, dizendo, eu quero quando eu disser, do meu jeito, quer Deus queira ou não. Em vez de entrar em muitos detalhes, você deve ter uma ideia definida. Não se esforce para esclarecer suas ideias. Elas ficarão mais claras amanhã, depois de amanhã ou daqui a 15 dias. Se você tiver um par de binóculos e quiser focalizar algo melhor, basta ajustá-lo até que o foco fique nítido. Para obter o equivalente mental, você pode precisar de uma semana, um mês, talvez um ano. Preencha-o com interesse, como uma carga elétrica, ou ele morrerá. A única maneira é com amor. Você não pode se interessar por algo se não o amar. Se você a ama, ela fica cheia de interesse, cheia de energia e vida, e se torna real. Há uma anedota interessante sobre Napoleão. Ele achava que um nariz grande era sinal de um caráter muito forte. Ele dizia, dê-me um homem com um nariz grande. Se alguém chegasse até ele e dissesse que este ou aquele oficial merecia uma promoção, ele imediatamente perguntaria, ele tem um nariz grande? Se um policial fosse morto, ele o substituiria por outro com nariz grande. E sabe o que aconteceu? A lei o enviou a Wellington, e foi Wellington quem o destruiu. Wellington tinha o maior nariz da história da Inglaterra. Ele mesmo disse que tinha um gancho no lugar do nariz. Se você quiser, considere isso como uma piada, mas ela traz uma lição importante. A doutrina do equivalente mental é a essência do ensino metafísico, a doutrina que ensina que você obterá o que quer que forneça como equivalente mental. Conheço muitos casos excepcionais em que as pessoas forneceram o equivalente mental e coisas vieram do céu que elas nunca teriam obtido de maneira comum. Conheço homens e mulheres em Londres, Nova York e outros lugares que humanamente não pareciam ter sucesso, mas eles se apropriaram desse conhecimento do equivalente mental, mantiveram-no e aplicaram-no silenciosamente, e mais cedo ou mais tarde, sem ajuda externa, o que desejavam entrou em sua vida, e eles o mantiveram, e isso foi uma bênção para eles. O equivalente mental. O segredo da manifestação. Emmett Fox. Construção de um novo equivalente mental. É sua tarefa demonstrá-la, e para fazer isso com sucesso, você precisa saber por que deve fazê-lo. Por que você deve manifestá-la? Alguns dizem, se Deus é tudo, e tudo é perfeito, por que eu deveria buscar e demonstrar sua lei?
Porque você precisa provar a harmonia do ser em sua própria vida. Essa é a razão. Se não houvesse necessidade de manifestação, poderíamos dormir e ficar lá, ou talvez mais simplesmente ir ao primeiro coveiro que encontrássemos. É claro que estamos aqui na Terra para fazer a manifestação de Deus, e a verdadeira expressão é o que chamamos de manifestação, porque é assim que a lei do ser é demonstrada. É seu dever manter-se saudável, próspero e livre. É sua obrigação expressar Deus, na medida de sua capacidade, e você não tem o direito de abandonar seus esforços até que tenha alcançado isso, a menos que esteja em excelente estado de saúde e visivelmente regenerado, até que tenha alcançado o lugar perfeito e a atividade correta, até que esteja conscientemente livre de todo medo, ansiedade e crítica. Você não está demonstrando e deve procurar o porquê do não e corrigir o erro, seja ele qual for. Jesus nos ensinou a demonstrar nossa consciência, e a unidade nos ensina o mesmo hoje. Você sempre demonstra aquilo que está em sua mente. Que tipo de mente você tem? Não vou lhe dizer, e não deixe que ninguém lhe diga também, porque eles não sabem. Aqueles que simpatizam com você lhe dirão que sua mentalidade é melhor do que é. Aqueles que não gostam de você lhe dirão que é pior. Portanto, não pergunte a ninguém sobre sua mentalidade, mas examine suas condições e verá o que está manifestando. Esse método é científico e infalível. Se um engenheiro mecânico está elaborando um novo projeto para um motor de automóvel, se ele vai fazer algo diferente nas válvulas, por exemplo, ele não diz: "Gostaria de saber o que Smith acha disso. Tenho amizade com Smith, se ele não gostar, não farei isso." Tampouco diz a si mesmo: "Não vou implementar essa ideia porque ela vem de um francês, e eu não gosto desse tipo de gente." Nesse caso, ele é impessoal e não se deixa levar pela emoção. Ele diz: "Vou experimentar e decidir de acordo com os resultados que obtiver." Assim ele experimenta, observa os resultados com cautela e decide de acordo. Ele não chora nem ri, nem se empolga, nem bate na mesa, mas testa a ideia cientificamente e julga apenas pelos resultados. É assim que você deve lidar com sua mentalidade. É assim que você deve praticar o ensino metafísico. É você quem demonstra o estado de sua mente em todos os momentos. Você vivencia externamente o que realmente pensa internamente. Esse é o significado do ditado: "Assim como é dentro, é fora." Observe que na Bíblia a palavra interior significa pensamento e a palavra exterior significa manifestação, experiência. É por isso que Jesus disse que o reino dos céus, saúde, harmonia, liberdade, está dentro de nós. O pensamento harmonioso traz uma vida harmoniosa. O pensamento de medo, raiva, traz sofrimento e frustração. Isso me leva ao ponto mais importante do que quero lhe dizer. Ou seja, se você quiser mudar sua vida, se quiser ser saudável, jovem, próspero e, acima de tudo, se quiser estar mais perto de Deus, e eu sei que você quer, precisa mudar seus pensamentos e mantê-los mudados. Esse é o segredo para controlar sua vida, e não há outra maneira. O próprio Jesus não poderia ter feito isso de outra forma, porque essa é a lei cósmica. Mude seu pensamento e mantenha-o mudado. Isso nos foi dito desde o início do movimento metafísico. Eu ouvi isso por quase 40 anos em Londres nessa forma simples, mas muitos de nós demoramos a perceber sua importância. Se você deseja mudar qualquer condição em sua vida, deve mudar a maneira como pensa sobre ela e continuar mudando. Então, a condição mudará de acordo. Tudo que alguém pode fazer por você é tentar fazer com que mude seu pensamento. Isso é o que o metafísico pode fazer por você, mas você tem de manter a mudança. Ninguém pode pensar por você. Mudar seu pensamento e manter a mudança é a maneira de construir um equivalente mental. Esse é o segredo da realização. Você já tem um equivalente mental de tudo em sua vida hoje, e deve destruir os moldes do que não deseja mais, e eles desaparecerão de sua vida. Você deve criar um novo molde de um equivalente mental do que deseja ver manifestado em sua vida. É claro que mudar seu pensamento por um curto período de tempo é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo faz isso depois de participar de uma conferência metafísica.
A excelente atmosfera e as instruções positivas fazem com que você se sinta otimista. O professor lembra o público da verdade do ser, e eles pensam: eu acredito nisso, vou colocar em prática. Mas 5 minutos depois de saírem da palestra, eles esquecem. O problema da maioria dos alunos não é o fato de não mudarem seu pensamento, mas o fato de não o manterem mudado. Se você deseja saúde, deve parar de pensar em doença e medo, deve criar o hábito de pensar em saúde e harmonia. Não existe doença se não houver medo. Nada pode afetá-lo negativamente se não for pelo medo que você tem disso. Todo mundo tem muitos medos no subconsciente dos quais não está consciente, mas eles funcionam da mesma forma. Um homem disse: visitei um vilarejo em um país estrangeiro no leste europeu, onde havia uma epidemia de febre tifoide. Eu não sabia que havia tifo lá, nunca havia pensado nisso. Não conhecia o idioma e não conseguia ler os jornais. Eles eram impressos em grego, e mesmo assim, peguei tifo e fiquei doente. Como você explica isso? A explicação é que ele acreditava na febre tifoide. Ele acreditava que ela era contagiosa, que deixava a pessoa muito doente por muitos dias, por isso tinha um medo subconsciente dela. Ele sabia subconscientemente que havia uma epidemia de febre tifoide ao seu redor, e como sempre acontece, o subconsciente dramatizou sua crença de medo e lhe apresentou um bom caso de febre tifoide. Então, você criará um novo equivalente mental, e um equivalente mental é sempre demonstrado. O segredo da harmonia e do sucesso está em concentrar seus pensamentos na harmonia e no sucesso. É por isso que eu ensino que a atenção é a chave da vida. Aquilo em que você coloca sua atenção e se concentra se manifesta em sua vida, porque você está construindo um equivalente mental. Muitos não conseguem se concentrar com sucesso porque acreditam que concentração significa esforço de vontade. Na verdade, eles tentam se concentrar em seus músculos e vasos sanguíneos. Elas franzem a testa, cerram os punhos. Inconscientemente estão pensando em um exercício e acreditam que quanto mais forte for o aperto, mais leve será o resultado. Mas tudo isso está errado. Esqueça a furadeira e pense em uma câmera. Em uma câmera, não há necessidade de apertar com muita força. Aqui, o segredo está no foco. Se você quiser retratar algo, focalize-o com a lente, de forma constante e persistente pelo tempo que for necessário. Suponha que eu queira tirar uma foto de um vaso com flores. O que eu faço? Bem, eu não o pressiono violentamente contra a lente da câmera. Isso seria bobagem. Coloco o vaso na frente da câmera e o deixo lá. Mas suponha que após alguns minutos, eu mova o vaso e coloque um livro na frente da câmera, e em seguida, mova-o também e coloque uma cadeira e coloque as flores atrás dela por um momento, etc. Sabe o que acontecerá com a minha foto? O que acontecerá com minha foto? E não é exatamente isso que as pessoas fazem com suas mentes quando não mantêm seus pensamentos concentrados em algo por tempo suficiente? Elas pensam em saúde por alguns minutos, mas depois pensam em doença ou medo. Pensam em prosperidade, depois em escassez e depressão. Pensam em corpos perfeitos e depois na velhice, em seus males, em suas doenças. Existe então alguma dúvida de por que o homem é tão dado a demonstrar uma imagem embaçada? Observe cuidadosamente que eu não disse para pegar um pensamento e tentar obtê-lo por pura vontade. Isso é errado. É preciso dar liberdade para que vários pensamentos entrem em sua mente, um levando naturalmente a outro, mas todos eles devem ser positivos, construtivos, harmoniosos, direcionados ao seu desejo, e você deve pensar com serenidade e sem esforço. Então, você obterá o equivalente mental do sucesso e o sucesso se manifestará. Sucesso, saúde, relacionamentos sociais no trabalho, no desenvolvimento espiritual. O equivalente mental. O segredo da manifestação. Emmett Fox. Mantendo o novo equivalente. É bom fazer um experimento prático, portanto, aconselho que você pegue um problema em sua vida, algo que gostaria que fosse embora, ou algo que deseja obter. Mude seu pensamento sobre ele e mantenha-o mudado. Não tenha pressa em escolher o problema, leve o tempo que for necessário.
Não conte a ninguém sobre o problema. Se contar a um amigo, você estará, é claro, afirmando fortemente a existência do problema, que é exatamente o que você deseja eliminar. Se disser a um amigo que está tratando do reumatismo ou da falta de energia, estará tornando essas coisas muito reais em seu subconsciente. Além disso, sua energia espiritual está sendo desperdiçada como eletricidade na antena terrestre. Pegue seu problema e mude seu pensamento em relação a ele e mantenha a mudança por um mês, e você ficará surpreso com os resultados que obterá. Se você realmente mantiver seu pensamento firme na mudança, a demonstração poderá ser feita em questão de horas. Mas ficar esperando ansiosamente pela demonstração é por si só afirmar a existência do problema, não é mesmo? O segredo é manter seu pensamento alterado. Na nova condição, portanto, mantenha seu pensamento cuidadosa e discretamente expressivo da nova condição que deseja produzir. Acredite no que está pensando, e para provar que acredita nisso, você precisa fazer a sua parte. Ao mudar seu pensamento sobre o problema e manter a mudança, você está construindo um novo equivalente mental, um equivalente mental de harmonia e sucesso. E esse equivalente, como sabemos, será demonstrado em suas experiências. Por algum tempo, você perceberá que seus pensamentos continuam a dormir no molde antigo. Essa é a força do hábito. Mas, se você persistir com calma, obterá a vitória. É sempre muito difícil mudar um hábito, mas isso pode ser feito, e então o hábito correto se estabelece e se torna mais fácil do que o antigo, e assim o novo equivalente mental é construído. Mude sua mente e mantenha a mudança. Não fale sobre as questões negativas nem haja como se elas existissem. Haja como se a nova situação já estivesse presente. Se você fizer isso, a nova condição aparecerá no exterior, pois o exterior é apenas a projeção do interior. Projetamos nossa vivência e a chamamos de experiência, e isso nos dá a chave entre uma ação verdadeira e uma ação falsa ou irreal. O que é a ação verdadeira? A ação verdadeira é aquela que realmente muda as coisas. A ação falsa não muda. Por exemplo, se seu carro tem tração, ele se move. Essa é uma ação real, mas sem tração. Haverá movimento, vibração, mas ele não dará partida. Você está estragando o motor e talvez os pneus, mas isso não leva a lugar algum. O mesmo acontece com o soldado que está matando tempo. Ele se cansa, gasta seus sapatos, mas não chega a lugar algum. Esses são exemplos de ações falsas. Suponha que você tenha de escrever uma carta difícil, preparar um sermão ou uma palestra. Você se senta com o papel à sua frente, faz círculos, desenha pequenas figuras, morde o lápis, brinca com o cabelo e assim por diante. Essa é uma ação falsa e há muitas pessoas que fazem isso. Essas ações não produzem nada para você. Comece a canalizar seus pensamentos e escreva-os em ações reais. Você perceberá que a diferença é que a ação falsa começou de fora. Você não preparou seus pensamentos. Você quer começar escrevendo. Com a ação verdadeira, você primeiro ordenou seus pensamentos e depois escreveu, ou a atividade externa continua. A falsa ação significa estagnação, mas a verdadeira ação é sempre frutífera. A ação verdadeira vem de dentro para fora. A falsa ação tenta fazer o oposto, de fora para dentro. Uma é centrífuga e a outra é centrípeta, em termos técnicos. Se você estiver trabalhando do centro para a circunferência, seu trabalho será vivo e produtivo. Se estiver trabalhando da circunferência para o centro, seu trabalho estará morto e terá efeitos negativos. Artistas e escritores falam sobre rolagem. Você sabe o que é um rolo? É um quadro que você pinta ou uma história que você escreve não porque tenha interesse nisso, mas para ganhar dinheiro. Isso nunca é bom, porque não é resultado de inspiração, mas para fins econômicos. Se isso for feito de fora para dentro, é uma ação falsa. Há um ditado comum entre os escritores que diz que 3 rolos matam o talento, e isso é verdade. A maneira correta de pintar um quadro é admirar a beleza em algum lugar. Em uma paisagem, em um rosto bonito ou onde quer que você a admire, você se inspira nessa beleza e depois vai para a tela e expressa sua inspiração ali.
Isso é arte e o ajuda em seu próprio desenvolvimento. Se você escreve uma novela ou um romance porque observou a vida, viu certas coisas, estudou certas pessoas e escreve porque está vivendo tudo isso. Isso é ação real e você escreverá um ótimo livro. Dickens, George Eliot, Balzac e todos os grandes autores escreveram dessa forma. Mas se você disser, escreverei 1.500 palavras todos os dias e depois as entregarei aos meus editores, o mesmo lixo de sempre para ganhar dinheiro, seu trabalho estará morto. Essa prática matará todo o talento que existe em você. Se você está no mundo dos negócios e tem interesse em seu trabalho e o ama, seu trabalho é uma ação positiva e, em última análise, lhe trará sucesso. Mesmo que o trabalho não seja totalmente do seu agrado, mas você pensa, este é o meu trabalho no momento e vou dar o meu melhor, e sei que algo melhor virá. Você está trabalhando de dentro para fora. Seu trabalho é uma ação positiva e você não terá de esperar muito tempo por algo de que realmente goste. Muitas pessoas sabem que essas coisas são verdadeiras. Elas sabem que são verdadeiras para fazer fotos, histórias e para a vida profissional, mas não percebem que são igualmente verdadeiras para as coisas da alma. Mas esta é a realidade. Se você orar e meditar de fora porque considera isso uma obrigação, ou porque se sente culpado se não o fizer, suas orações estarão mortas. Você não obterá nenhuma demonstração, nenhum progresso espiritual, nenhuma alegria. Mas se você sentir que ao orar e meditar, está visitando Deus e que esses são os momentos mais felizes de sua existência, então você está trabalhando de dentro para fora. Seu crescimento espiritual dará frutos e você crescerá rapidamente em compreensão espiritual. Ao orar dessa forma, não há esforço doloroso, e sua alma fica saturada de paz. O grande inimigo da oração é a sensação de tensão. Quando você está tenso, está trabalhando de fora para dentro. A tensão na oração é provavelmente a maior causa de fracasso na demonstração. Lembre-se de que a mente trabalha de forma ineficiente quando está sob tensão. Quando você pensa, tenho de trazer a demonstração, tenho de fazê-la em 3 dias, você está tenso, está usando sua vontade, e isso faz mais mal do que bem. Lembre-se, a porta da alma se abre para dentro. Se você se lembrar disso, vai economizar anos de espera pela demonstração. Escreva em seu caderno, aquele que você carrega na carteira, não aquele que fica na escrivaninha, porque esse é um mausoléu. Melhor ainda, escreva em um cartão e coloque-o em sua cômoda. A porta da alma se abre para dentro. E ore a Deus para se lembrar de que a porta da alma se abre para dentro. E ore a Deus para que se lembre dessa verdade toda vez que se dirigir a Ele, em oração. Você sabe o que significa quando uma porta se abre para dentro. Quanto mais você a empurra, mais a fecha. Quando você a pressiona, só a fecha contra si mesmo. Quando você relaxa e se afasta, dá a ela a chance de se abrir imediatamente. Em teatros e outros edifícios públicos, as portas se abrem para fora. Isso é exigido por lei, pois o público em pânico empurra, e se as portas se abrirem para dentro, as pessoas ficam presas e se matam. A porta da alma se abre para dentro. Essa é a lei. Relaxe mentalmente, afaste-se espiritualmente do problema, e a ação de Deus abrirá a porta para você e você ficará livre. Há uma lenda muito interessante da Idade Média. Um cidadão foi preso por um barão e trancado em uma masmorra em seu palácio. Ele foi levado para os fundos da masmorra por um carcereiro feroz que carregava uma chave de 30 centímetros de comprimento. A porta da cela estava aberta e ele foi jogado nela. A porta foi fechada com um puxão e ele foi deixado lá. Ele ficou trancado ali por cerca de 20 anos. A porta foi aberta com um grande rangido e barulho, deram-lhe um jarro de água e um pedaço de pão, e novamente a porta foi fechada. Ele queria morrer, mas não queria cometer suicídio. Assim decidiu que no dia seguinte, quando o carcereiro chegasse, ele o atacaria. O carcereiro o mataria e todos os seus tormentos acabariam. Ele pensou em examinar a porta com cuidado para estar pronto para o dia seguinte, e ao chegar lá, agarrou a maçaneta e a girou. Para sua surpresa, a porta se abriu,
e quando a examinou, viu que não tinha fechadura e que nunca tivera uma fechadura, e percebeu que durante esses 20 anos, ela não havia sido trancada, a não ser em sua crença. Em qualquer momento durante esse período, ele poderia ter aberto a porta, se ao menos soubesse. Ele acreditava que ela estava fechada, mas não estava. Ele tateou o caminho pelo corredor e subiu as escadas. Havia 2 soldados conversando, e eles não fizeram nada para impedi-lo. Ele atravessou um pátio muito grande sem chamar a atenção. Havia um guarda armado na portaria, mas ele nem sequer o notou e saiu como um homem livre. Chegou em casa sem ser molestado, e viveu feliz dali em diante. Ele poderia ter feito a mesma coisa a qualquer momento naqueles 20 anos de prisão se tivesse conhecimento suficiente, mas não o fez. Ele era um prisioneiro, mas não de uma cela de pedra e ferro, e sim de falsas crenças. Ele não estava preso, apenas acreditava que estava. É claro que isso é apenas uma lenda, mas extremamente instrutiva. Todos nós estamos vivendo de alguma forma em uma prisão, alguns de um tipo, outros de outro, alguns em uma prisão de falta, outros em uma prisão de remorso, outros em uma prisão de medo cego e ininteligente, outros em sua prisão de doença. Mas a prisão está sempre em nosso pensamento e não na natureza das coisas. Não há verdade em nossos problemas aparentes. Não há realidade na falta. Não há poder no tempo ou nas condições para nos tornar velhos, cansados ou doentes. Os ensinamentos de Jesus Cristo e o movimento da unidade, em particular, vêm em nosso auxílio e dizem: você não está preso em uma prisão de circunstâncias. Você não está acorrentado em uma masmorra. Em nome de Deus, batam na porta, saiam, e sejam livres. Construa um equivalente mental de liberdade, de saúde física vibrante, de verdadeira prosperidade, de crescente compreensão e convicção de Deus. Construa-o pensando neles, tendo fé neles e agindo de acordo com eles, e o antigo equivalente de limitação desaparecerá gradualmente, pois a porta está aberta e a voz de Deus em seu coração diz: sejam livres. O equivalente mental. O segredo da manifestação. Emmett Fox. Guia prático para o equivalente mental. Aquele que age pode estar errado, mas aquele que não age já está errado. Introdução. São Paulo disse: não vivam mais de acordo com os padrões do tempo presente, mas mudem sua maneira de pensar, para que possam mudar sua maneira de viver, e venham a conhecer a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Romanos 12, 2. Isso nada mais é do que a definição bíblica de equivalência mental. Sabemos que equivalência é a igualdade de valor ou estimativa de 2 ou mais coisas. Também sabemos que somos a criação de nosso Pai Divino, como sua imagem e semelhança. Portanto, temos a mente para viver em um mundo mental. Aquele que percebe a verdade de que o universo é mental, está muito avançado no caminho da adaptação. O Kybalion. O que mais me entusiasma no estudo da metafísica é o equivalente mental. Como mudar nossa mentalidade negativa para uma positiva. Transmutação, e o que é mais importante, tenho visto isso em minha vida, e na vida de muitas pessoas. Quando pedem meu conselho, vejo que o problema está inteiramente em seu equivalente mental. Então recomendo que leiam, pratiquem e vivam o livreto de Emmett Fox, e logo depois, vejo a mudança neles, quando estudam com sinceridade. Esse livreto se tornou um texto sagrado para muitos de meus alunos. Por isso, quisemos lançar este guia para ajudá-los a compreender e praticar a transmutação mental mais diretamente. A mente, assim como todos os elementos mentais e outros, pode ser transmutada de estado para estado, de grau para grau, de condição para condição, de polo para polo, de vibração para vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma prática, um método, uma arte mental. O Kybalion. Transmutação. Mudança de um polo para outro, do negativo para o positivo, do ódio para o amor, do ressentimento para o perdão, da escassez para a abundância, etc. Agora, pegue um lápis e comece a trabalhar. 1. O que São Paulo recomenda que mudemos? 2. Para quê? 3.
Qual é a vontade de Deus? 4. Por que você acredita que Deus é mente? 5. O que é a transmutação? 6. O que é equivalente mental? 7. Por que você acha que para a nossa vida, um pequeno livro, bem praticado, torna-se algo sagrado? Primeiro estudo. Você não pode estimar e ter confiança em um amigo se não o conhece. Qual é o nome dele, o que ele faz, onde mora e etc. O mesmo acontece com Deus, temos de conhecê-lo. Dê-lhe tempo. Quanto tempo você quer que Deus lhe dê? E quanto tempo você dedica a ele? Para que Deus nos ajude, precisamos ter uma boa comunicação com ele, uma correspondência. Veja o Kybalion, segundo princípio. Agora, para que Deus trabalhe por seu intermédio, você deve abrir a porta de seu ser para ele. Como? Sendo limpo em pensamentos, palavras e ações, mantendo um equivalente positivo. 1. Qual é o principal objetivo da metafísica? 2. Como podemos praticar esse objetivo? 3. Assim que vemos a verdade espiritual, o que acontece? 4. Por que a humanidade tem problemas? 5. Qual é a chave para a vida? 6. Explique. 7. Por que devemos nos abastecer com um equivalente mental? 8. Dê exemplos de equivalentes mentais negativos. 9. O que aconteceria se o mundo começasse a ter um equivalente mental de paz? 10. Qual é o seu equivalente mental, até hoje? Qual equivalente você quer construir? Segundo estudo. Ensinamento. Quando começamos a aceitar a realidade da verdade do mundo mental em um nível espiritual elevado, o mundo muda e as dificuldades desaparecem. Quando olhamos para o mundo com os olhos da carne, desarmonia, vemos medo e todos os tipos de dificuldades. Conhecemos a verdade, não julgamos pela aparência. Sabemos que vivemos em um mundo mental, e saber disso é a chave para o sucesso. Tudo que entra em nossa vida nada mais é do que a manifestação de alguma crença em sua própria mente. Tudo que você vê ou sente no plano material é a expressão de uma crença em si mesmo, mantida por você. Quando surgir a possibilidade de mudança, volte-se para dentro de si mesmo e busque a presença de Deus. Ele vai a todos os lugares com você, guiando-o, protegendo-o e ajudando-o. Faça um cartão com a seguinte frase: somos descendentes de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Agora, coloque-o em um lugar que seja visível para você. A paz que você encontra ao se voltar para Deus, o ajuda a ver o caminho com clareza. Saiba, sem dúvida, que está seguindo em frente em um caminho de progresso e crescimento. Ele está com você a cada passo do caminho. Qual é o segredo de uma vida bem-sucedida? Forneça a si mesmo um equivalente mental e as coisas virão até você. As coisas que queremos dissolver, nós as liberamos de nossa mente, e de acordo com o equivalente mental, elas têm de desaparecer. Tudo que você deseja demonstrar em sua vida tem, antes de tudo, um trabalho interno. É pensado, é sentido e tudo o que é necessário para a demonstração é feito. Primeiro é criado na mente interior, o que significa pensamento e palavra, depois é manifestado, exterior, manifestação e experiência. Explique este último parágrafo. Assim como é dentro, é fora, e como é em cima, assim é embaixo. O Kybalion. Como um homem pensa, assim ele é. Da abundância do coração fala a boca. Mude, continue mudando, ninguém pode mudar por você. O que acontece com a pessoa que tem o equivalente mental para a contenda? Por que alguns homens encontram paz e amor? Qual é a chave da vida? Terceiro estudo. Como isso é feito? Explique as duas chaves. Se houver infelicidade em seu lar, não se aborreça. Não alimente o que está acontecendo em sua vida com sentimentos negativos, não se sinta mal, magoado, indignado, triste, pobre, doente, encurralado, destruído ou derrotado. Você sabe o que é um agregador? Se não souber, pergunte ao seu instrutor e escreva a explicação nos comentários.
Sinta o oposto do que está acontecendo. Se fizerem com você coisas difíceis de perdoar, perdoe. Se falarem de você, perdoe e ore. Se você não tiver um emprego, preste serviço da maneira que puder, pois seu pagamento chegará em breve. Se tentarem feri-lo e ofendê-lo, não se ofenda, responda com amor. A violência não é destruída pela violência. O fogo não é extinto pelo fogo. Se eles não concordarem com você, concorde com eles. Você deve ser como a água, que quando é atacada com um punhal várias vezes, não demonstra reação, mas se acalma, até que o punhal desista, e a água não seja perturbada. Polaridade universal. Uso da lei da geração. A. Clareza de pensamento. Visualize. B. Calor da emoção. Emocionar. Por que os estudantes de metafísica muitas vezes não conseguem manifestar? O que acontece quando eles falam sobre suas dificuldades? Por que se perde a unificação com Deus? O que acontece quando você cai na fase negativa? Você e eu temos de nos equipar com o equivalente ao que precisamos. Assim como o dinheiro que carregamos no bolso tem um equivalente em ouro depositado no banco como reserva, os cheques que você passa são equivalentes ao que você tem em depósito no banco. O que você não quer, e o que faz parte de sua vida, não desaparece se você não descontar o equivalente. Expulse o equivalente primeiro, e os efeitos não terão valor. O que você aceita hoje como realidade em sua vida, é o que se manifesta como um corpo saudável, uma vida feliz, prosperidade abundante, um lar bom, feliz e harmonioso, um bom emprego e tudo ao seu redor faz parte do seu equivalente mental. Como um homem pensa dentro de si mesmo, assim ele se manifesta externamente. A vida lhe dá de acordo com o que você traz para ela. Crie um novo equivalente mental, e coisas novas virão para você. Pense em um corpo saudável, e se esforce para se sentir bem. O resultado: um corpo saudável. O que você quer ver demonstrado? Um corpo saudável, juventude, proteção, prosperidade, um parceiro perfeito, um bom emprego, bons relacionamentos e amizades, bom salário, harmonia no lar, novas oportunidades, mais compreensão espiritual. E tudo aquilo de que você deseja se livrar e eliminar, requer um novo equivalente. O que você começa a aceitar em sua vida, elimina tudo que aparentemente o afetava. O objetivo da metafísica é ajudá-lo a criar um novo equivalente mental. A. Com um novo vocabulário. B. Com uma consciência de oração. C. Estabelecendo uma consciência de meditação, concentração, relaxamento e silêncio. D. Fazendo uma mudança mental. E. Estudando. F. Rezando. G. Praticando a verdade. H. Entrando em perfeita disciplina mental com decretos por meio de terapias e tratamentos. Como se forma um novo equivalente mental? Pensando, agindo, falando e fazendo tudo o que é necessário para a mudança, com ações eficazes e produtivas, concentrando a atenção, lenta, consistente, contínua e gradualmente naquilo que você deseja ver manifestado. Você precisa ser claro no que deseja. Dê a isso todo o seu interesse. Consagre todo o seu ser a uma compreensão mais elevada de Deus, como vida, inteligência, substância, e esse equivalente atrairá para você toda a riqueza do mundo. Lembremo-nos do que Jesus disse: sede perfeitos como o Pai que está nos céus é perfeito. O que chamamos de sentimento em relação ao pensamento? O que é sentimento? O que aconteceu com o engraxate? Lembre-se disso. O pensamento e o sentimento claros levam à demonstração porque, dessa forma, o equivalente mental é construído. E o que é mais importante para você memorizar e viver, você constrói o equivalente mental do que deseja interessando-se por ele. Por que as pessoas não prosperam em seus negócios? Como você expulsa o equivalente mental errado? Como criar sentimentos positivos? O verdadeiro sentimento do pensamento positivo é útil. O difícil não é ter uma atitude mental positiva, mas senti-la. Demonstre entusiasmo. Essa é a semente da fé. Portanto, você terá sucesso.
Há sentimentos positivos que polarizam o pensamento e trazem resultados eficazes, e há sentimentos negativos que antagonizam os resultados. Explique este último parágrafo. Se às vezes você acha que tudo está indo bem, mas se sente mal, nada funciona para você. O pensamento e o sentimento juntos movem o mundo interior e os resultados são efetivos em todo o mundo. Lembre-se disso. Esses dois devem estar juntos. 1. Pensamento é o interesse, com vontade. 2. Sentimento é emoção com entusiasmo. Qual é a lei mental? Aprenda o seguinte: se seu pensamento não tem interesse, você não constrói um equivalente mental. Nunca se esforce, pois toda edificação mental fica estagnada. Por quê? Pensar nosso desejo com clareza é bom, mas por que não devemos ser tão específicos? Temos de esclarecer nossas ideias, mas por que não devemos nos esforçar para preencher o equivalente mental de interesse? Qual é o único caminho? Qual é a maneira de emergir na vida sem a ajuda de ninguém? Lembre-se, se o que você mentaliza você ama, você está cheio de interesse, cheio de energia e vida, então isso se torna real. Quarto estudo. Construindo um novo equivalente mental. Qual é o motivo que nos leva a demonstrar nossos desejos? Que tipo de mente você tem? De que forma devemos lidar com nossa mentalidade? Na Bíblia, o que significa assim na terra como no céu? Assim no interior como no exterior. O que traz o pensamento do medo? Explique Romanos 12:2. Qual é o segredo para alcançar a equivalência mental? O que acontece com a maioria dos alunos depois de assistir a uma aula de metafísica? O que fazer se você deseja ter saúde? Quanto tempo é necessário para mudar nosso equivalente mental? Qual é o segredo da harmonia e do sucesso? Por que muitos não conseguem se concentrar? Qual é a história da câmera? Como devemos pensar? O pensamento gera energia, e quando pensamos em coisas sem importância, gastamos a mesma energia. É preciso estar ciente do que se está pensando. Deve-se sempre pensar em uma ideia. As ideias residem no reino da mente superior, são pensadas para atraí-las para a manifestação, e o subconsciente, a fase emocional, coloca nelas todo o sentimento e a certeza de que o que foi pensado se manifestará. Polarize seus assuntos e você verá resultados efetivos. Pense, sinta intensamente e espere resultados. E não desista de seu plano até que ele se manifeste. Toda oração é atendida. A consciência interna da prosperidade atrai a riqueza externa como um bem abundante. Uma consciência espiritual move o mundo exterior como a mente divina em ação. Lembre-se e afirme: eu sei que sou firme agora e sempre. Quinto estudo. Como manter o novo equilíbrio mental. O difícil não é alcançar o sucesso, mas mantê-lo. Qual é a experiência de praticar o equivalente mental? Acredite no que está pensando, e para provar que acredita nisso, você tem de fazer a sua parte. O que é um hábito e como mudá-lo? Aprenda isso por memória. Não fale mal da questão negativa, nem haja como se ela existisse. Haja como se a nova situação já estivesse de fato presente. Se você fizer isso, a nova condição aparecerá no exterior, porque o exterior é apenas uma projeção do interior. Explique o parágrafo anterior. O que é ação verdadeira? O que é ação falsa? Qual é a diferença? Centrífuga. Ação verdadeira. Vem de dentro para fora. Trabalho ativo e produtivo. Centrípeta. Vem de fora para dentro. Ação falsa. Trabalho morto tem efeitos negativos. Qual é o trabalho que pode matar todo o talento que há em você? Quando suas orações estão mortas? Qual é o inimigo da oração? Por que isso acontece? Por que a porta da alma se abre para dentro? Em que tipo de prisão vivemos? Como podemos nos libertar dessa prisão? Vá para dentro de si mesmo, para sua consciência e descubra a fonte de seu bem. A porta da alma é interna. Deus se abre para mim ao entrar em oração e em segurança, mantenho o meu equivalente mental. Mude sua fala, sua crença, seus hábitos ou sua alimentação.
troque o velho pelo novo. Se você está acostumado a dizer não tenho tempo, afirme, eu tenho tempo. O tempo de Deus é perfeito. Se você tem o hábito de dizer não há, diga há. Se você disser não tenho dinheiro, diga sempre eu tenho dinheiro. Nunca me falta dinheiro, sempre tenho muito e dou com abundância. Se você não gosta de alguém, procure algo na pessoa que você gosta. Sempre entenda antes de ser entendido. Você cria um sentimento positivo em relação ao trabalho, à saúde, aos relacionamentos conjugais, ao lar perfeito, aos relacionamentos harmoniosos, ao parceiro, ao serviço prestado ao próximo, à abundância de tudo. Interesse-se de todo o coração. Não espere ser amado. Ame. Ame a criação, ame a vida, ame a si mesmo, valorize-se, tenha autoestima, aceite-se como você é, e aceite os outros como eles são. Não tente mudar ninguém, mude a si mesmo. Mude o equivalente mental de sua família, o equivalente que você herdou de seus antepassados, como herança de sua raça. Tudo que você aceita como realidade em relação à sua saúde, à sua prosperidade, aos seus relacionamentos, crenças e proibições, morte, pecado, salvação, sua compreensão de Deus. Tudo isso exige de você uma nova abordagem, um foco diferente e um novo equivalente mental. Caro aluno, viva esse ensinamento para sempre. Que seu equivalente mental seja o de um príncipe, como um filho de Deus que você é, e não o de um mendigo. Que Deus o cubra de bênçãos. Seu irmão na luz. Si, Baque. Portanto, deixe tudo que é impuro e o mal que tanto abunda e aceite humildemente a mensagem que foi semeada em seu coração, pois essa mensagem tem poder para salvá-lo. Mas não basta ouvir a mensagem, é preciso colocá-la em prática, pois, do contrário, vocês estariam enganando a si mesmos. Se vocês apenas ouvirem a mensagem e não a colocarem em prática, serão como um homem que olha para o próprio rosto no espelho. Ele se vê, mas, assim que se vira, esquece-se de sua aparência. Mas aquele que não se esquece do que ouve, mas olha atentamente para a lei perfeita, que é a lei que nos traz liberdade, e permanece firme em fazer o que ela ordena, será feliz no que faz. Tiago 1, 21 a 25. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Deixa um comentário, uma sugestão de livro, se inscreva no canal e ative as notificações para ser informado dos próximos audiolivros. Eu poderia te desejar muitas coisas boas, mas escolho desejar a presença de Deus em sua vida. Assim, saberei que nada te faltará.